condenando, não. Eu estou só te orientando naquilo que é bom você entender e depender de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe e aumente a tua sementeira para que sua colheita possa ser farta, tá bom? Que Deus te abençoe. Então vamos lá, vamos abrir a sua Bíblia lá no livro da segunda epístola aos Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo, segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Abra sua Bíblia, amém? Deixa eu abrir aqui também a minha, estamos aqui? 2 Coríntios, lá no capítulo 4, vamos ler a partir do primeiro versículo, né? A gente depois, é bom ler a partir do primeiro versículo, para a gente entender aqui qual é a intenção e a profundidade dessa palavra. Há uma grande profundidade nessa palavra, tá bom? Não saia da frente agora da sua câmera, no YouTube. Muita gente está fazendo até pela televisão, tá bom? Então não saia agora. Fique aí. Você está na igreja, você está no templo, você está adorando o Senhor agora, tá bom? Então vamos ler a palavra do Senhor, amém? Lá em 2ª epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra do Senhor: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, e assim, pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que ele está encoberto. Se está encoberto é para os que se perdem, nos quais o Deus, minúsculo, deste mundo, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, a glória de Cristo, o qual a imagem de Deus, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Verso 6 agora: porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Verso 7: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que seja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte e em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei,
por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos. Verso 14, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. E aí, viver pela fé, verso 16, 17, 18, ele termina dizendo assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Aleluia. Senhor, que essa palavra, Pai, oh Deus, ela é algo, Senhor, ó Deus, que quebra correntes. A tua palavra é uma palavra que quebra correntes. Por isso, Deus, nessa noite, quebra as correntes agora. Quebra a corrente do impedimento, quebra a corrente do entendimento, quebra agora a corrente, Senhor, dos sofismas, as correntes, Senhor, das carnalidades, a corrente, Senhor, da mundanização, quebra as correntes do pecado, quebra as correntes, Senhor, ó Deus, da lascívia, Senhor, ó Deus, do homem, Senhor, sem Deus, quebra agora, e que o Teu Espírito Santo, Pai, flua agora, ó Deus, na vida desse homem, dessa mulher que está nos ouvindo, esse jovem, esse juvenil, Pai, e arranca, Senhor, toda carnalidade, Senhor, porque as fraquezas, as doenças, elas estão na carnalidade. Arranca da carnalidade, Senhor, o peso do pecado e libera agora um peso de glória, para que a excelência da sua palavra se manifeste. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, essa palavra é uma palavra muito poderosa. Eu tenho meditado nessa palavra já há algum tempo, e essa palavra, ela falou muito no meu coração, e eu tenho certeza que o Espírito Santo me inspirou. Há uma inspiração de Deus para a tua vida nessa noite através dessa palavra. Aqui, essa palavra, ela é uma defesa. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, o maior de todos, o que mais perseguido foi, o que mais açoitado foi, o que mais cadeias pregou, o que mais foi traído, o que mais foi aquele apóstolo que mais foi perseguido, ele tem que fazer, entre muitas coisas, em outros momentos também, mas aqui em Corinto, ele tem que fazer uma defesa sua, não sua, dele, mas uma defesa do seu ministério, uma defesa daquilo que era a sua fé e daquilo que ele recebe de Deus, porque aqui a igreja de Corinto essa igreja é uma igreja fundada por Paulo, e a igreja está indo bem, mas de repente chegam em Corinto alguns pregadores, alguns pregadores que eles são judaizantes, eles são gnósticos, e eles são cristãos gnósticos, judaizantes, e eles vêm trazer uma palavra diferente para os coríntios, e Paulo, e eles começam a falar mal de Paulo, até fazem dúvida se Paulo realmente é um apóstolo, porque eles dizem que Paulo não carrega muita gente, que Paulo não converte muita gente, que Paulo não tem sinais de milagre através da vida de Paulo. Então, Paulo agora tem que escrever para a sua igreja,
para se defender, fazer uma defesa dele. Então, Paulo, ele escreve esta carta, e no decorrer da carta, ele está falando sobre o chamado dele, sobre o ministério dele, sobre a vida dele. Agora é interessante, meu irmão, minha irmã, que eu quero trazer para você hoje, que Paulo começa dizendo uma coisa: quando eu recebi um chamado de Deus, tudo piorou, tudo ficou, a princípio, aparentemente, houve uma enxurrada de problemas sobre a minha vida, mas eu permaneci até o final. Eu vou até o final, porque eu preciso ser fiel àquele que me chamou. E Paulo relembra de quem era ele, porque no primeiro versículo ele diz assim: por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que me foi dada, não posso desanimar. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim: eu era um perseguidor. Você conhece a história de Paulo? Paulo era um perseguidor da igreja, era um destruidor. Ele matava os cristãos, ele matava os líderes cristãos no início, no caminho de Damasco. Deus, ele sacode Paulo, e Paulo agora se converte verdadeiramente, e Deus então muda a história de Paulo. Deus cuida de Paulo, o Espírito Santo move na vida de Paulo. Então ele está dizendo assim: o meu ministério eu só tenho pela misericórdia, porque eu não merecia. Meu irmão, fica com Jesus. Fica naquele que começou a primeira obra. Fica naquele que te chamou. Não inventa muita história. Não começa a inventar coisa, não. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, eu sou apóstolo pela misericórdia. Ele está fazendo uma defesa dele aos crentes da igreja de Corinto. Então ele está falando assim: primeiro, que eu sou um apóstolo, não é porque eu disse aqui, eu sou apóstolo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu quero luz, eu quero aparecer. Não. Ele primeiro está dizendo assim: eu sou apóstolo, eu estou defendendo o meu apostolado, porque Deus foi misericordioso comigo, porque Ele me chamou, porque Ele viu graça em mim. Só por isso eu não me exacerbo a querer ser mais do que eu sou. Amém? E ele diz assim: pelo contrário, no verso 2, rejeitamos as coisas ocultas, que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, e assim, pela manifestação da verdade, nós recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. O apóstolo Paulo, porque aquele grupo que julgava Paulo, que estava falando mal de Paulo, eles adulteravam a palavra, eles usavam com astúcia. Você sabe o que é astúcia? Astúcia é engano. Você sabe quando você é enganado? Quando líderes aí te enganam, e está cheio por aí, pessoas que, sabe, tem que botar um açúcar na palavra. Ah, o pastor hoje foi brabo, eu gosto de melzinho. É astúcia, meu irmão. Você tem que receber aquilo que Deus quer para você. O apóstolo Paulo está dizendo assim: eu não uso de astúcia, eu não uso de engano, eu uso daquilo que Deus manda eu falar. Você quer ouvir o que Deus quer falar, ou quer ouvir o que os astutos querem falar para você? Para te levar para o inferno? Para te levar para o pecado? Então Paulo está dizendo assim: eu não trago coisas ocultas, não me envergonho, né? Não uso de astuta, nem adultero a palavra de Deus. Por quê? Porque diz assim: tem muita gente que segue a gente, mas você, Paulo, as pessoas não estão te seguindo, porque adulterava a palavra. Sabe, irmão, esse é um tempo que você tem que ser fiel, nada de adulteração. Você sabe o que é adúltero? É isso aí mesmo, é o mesmo significado, é traidor, é estar com um e estar com o outro. Ele está dizendo assim: não, eu não adultero a palavra de Deus, eu estou com Deus e sou fiel a Deus, eu estou com a minha igreja, eu sou fiel à minha igreja, eu estou com o meu líder espiritual e eu sou fiel a ele. É isso que Paulo está dizendo. E aí ele continua, meu irmão: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, ele só está encoberto para que os que se perdem,
que ele está encoberto. Meu irmão, que coisa tremenda isso aqui, porque eles dizem assim, não, mas tem muita gente que não recebe de Deus através de você. Ele está dizendo assim, o evangelho não está encoberto. Se está encoberto para aqueles que estão encobertos. Ele diz assim, ainda está encobertos para aqueles que se perdem. Sabe, às vezes as pessoas, a gente pensa que é como a história do sol. Você sabe que o sol, ele brilha o tempo inteiro, 24 horas por dia, irmão. O sol brilha o tempo inteiro, mas tem dia que as nuvens, elas são tão espessas, chuvas, que você não vê o sol. Mas ele está brilhando lá, você que não está vendo. Então essa é a questão da mensagem, que está dizendo, olha, o evangelho não está encoberto, só está encoberto para aqueles que se perdem, só está encoberto para aqueles que não querem ver. Você só não vê se você não quiser, não tem nada de encoberto não, porque tem muita gente que está recebendo e vendo, mas se você não vê é porque você não quer. Ele está dizendo assim, está encoberto para aqueles que se perdem. E ele diz assim, nos quais Deus, o Deus deste mundo, cegou o entendimento dos descrentes, para que não resplandeça a luz do evangelho. Você sabe o que ele está falando aqui desse século? Ele não está falando da beleza do mundo, ele não está falando da questão, né, da natureza, dessas coisas lindas que a gente vê, não. O século que ele está falando são os valores. Ele está falando, o Deus desses valores, o Deus desse século, desses valores que levam você a pensar só em bens, em riqueza, em dinheiro, em traição, em não ser fiel às pessoas, e não ser grato, e não ver a bênção que Deus usa pessoas para te abençoar. Ele está falando que são pessoas que seguem o Deus desse século, porque essas são as ideias desse século. Essas são as ideias desse século. Mas ele diz assim, o Deus desse século, deste mundo, cegou o entendimento de muito do descrente, para que não lhe resplandeça a luz. É como eu falei, é como se o Satanás, ele colocasse essas nuvens na frente do sol. O sol está brilhando, mas ele bota a nuvem para você não ver o sol. Esse é o Deus desse século. Então, precisa de mudança de mente. Ele diz assim, a glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus, para que não veja a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos para nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Ele está dizendo assim, eu não preciso aparecer, eu não prego para mim, eu não preciso falar de mim. Ele está dizendo assim, eu não prego para mim, mas eu prego a Jesus, porque Ele é que é a luz, Ele é que vai trazer a mudança, não sou eu. Amém? Então ele traz isso, porque não pregamos a nós mesmos. Ele está dizendo, eu vou pregar o que de mim? Eu não posso fazer nada, mas eu prego a Jesus, por Cristo, porque segundo Ele, a vontade dele. Então Paulo, ele está numa fadiga, ele está num momento difícil, ele está num momento que ele está tendo que se defender a sua vida, e ele então está fazendo essa pontuação do que ele veio na vida dele, meu irmão. Sabe, é assim que tem que ser com você, é assim que tem que ser conosco. Não adianta você se desesperar, e eu quero ainda, vai chegar ainda coisas maiores aqui, mas vai sentindo nessa palavra aí, vai recebendo de Deus aí, vai começando a ter uma metanoia, deixa Deus trabalhar na metanoia, na mudança, na transformação da mente, amém? Amém? Então ele diz assim, no verso 6, ele diz assim, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Olha que coisa tremenda. Ele está dizendo assim, o Deus que eu creio, o Deus que eu prego, é um Deus que ele disse, das trevas resplandeça a luz. Ele está dizendo o seguinte, que lá no Gênesis, olha como que coisa linda, porque lá no Gênesis havia uma escuridão, e Deus disse assim, haja a luz.
Então, das trevas, Deus no Gênesis, lá na criação, Deus falou, das trevas haja luz. Mas o segundo ministério, o ministério de Jesus Cristo, o ministério do Messias, do qual Paulo maior, é mais glorioso, esse ministério é mais glorioso, porque ele está dizendo, agora Deus não disse das trevas haja luz, mas ele está dizendo, de mim sai a luz, agora eu sou a luz. Olha que coisa linda, ele está dizendo que o Espírito Santo que traz a luz, agora ele não manda vir a luz, agora ele é a luz, porque ele resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Ele está dizendo assim, Deus não mandou te iluminar, meu irmão. Deus, ele te ilumina. Deus não deu ordem, haja luz sobre você, não. Deus está dizendo, eu sou a luz que te ilumino. Está tomando posse aí? Está entendendo que Deus, qual é o poder, qual é essa grandiosidade desse Deus que você ama, que você serve? E aí agora ele vem para o verso 7, que aqui, meu irmão, é a DNT, é a adrenalina pura, é coisa linda, é quando você fala, meu Deus, meu irmão, você cai, você é arrebatado. Nessa palavra, eu me chorei muito entendendo essa palavra aqui, os meus olhos correram lágrimas quando eu estava tomando posse dessa palavra, por isso que eu tenho certeza que essa palavra vai tocar no teu coração. Então ele diz assim, temos porém este tesouro, toda essa glória de Deus, todo esse poder de Deus, ele está dizendo, nós temos isso num vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que você e eu, toda essa glória de Deus, todo esse poder de Deus, ele se manifesta em nós, mas a glória é dele, nós somos, o importante não é o recipiente, o importante é o conteúdo. Ele está dizendo, a glória é dele, eu e você somos recipientes, então nós somos os vasos, recipientes, como isso aqui. O que mata a minha sede não é o copo, mas é a água. Ele está dizendo que o que traz vida não é o vaso, mas é o que está dentro do vaso. Ele está dizendo, esse vaso somos nós. O problema é que tem muito vaso arrogante por aí, tem muito vaso até que pensa que é alguma coisa, tem muito vaso que nem é vaso, está se achando que é vaso. Você sabe que quanto maior, presta atenção agora comigo, vem comigo aqui, glorifica aí, dá um brado de vitória aí. Cadê os vasos pequenos aí? Os vasos pequenos, eu quero o menor vaso. Você tem coragem de dizer, eis-me aqui o menor vaso? Sabe por quê? No menor vaso, preste atenção, quanto menor o vaso, meu irmão, quanto menor o vaso, mais o quê? Mais é a glória de Deus, mais aparece a glória. Se o vaso começar a aparecer muito, a glória começa a sumir, porque começa a dividir. Então, seja menor, seja um vaso menor. Quanto menor o vaso, maior a glória de Deus. Quanto menor essa lamparina, meu irmão, mais a unção de Deus está, ela vai ser refletida, ela vai ser vista. Amém? Então ele está dizendo, nós temos esse tesouro num vaso de barro, e quanto menor esse vaso de barro, mais o tesouro, mais aumenta o tesouro, mais o poder desse tesouro. Amém? Que coisa fantástica, coisa linda. Em tudo, aí no verso 8 ele diz assim, em tudo somos atribulados. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz assim, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos. Ele diz, somos atribulados, mas não somos angustiados. Ele diz, estamos perplexos, mas não desanimados. Estamos perseguidos, mas não abandonados. Estamos derrubados, mas não destruídos. E aí, meu irmão, qual a revelação aqui para você? Ué, pastor, o que tem a ver tribulação, angustiado? É tudo muito parecido, né? Você fala, mas tribulado e angustiado não é a mesma coisa, perplexo. Meu irmão, tem uma diferença aqui, que o Deus me deu uma revelação, o Espírito Santo me deu uma revelação. Escuta só, atribulado é um sentimento externo.
Se eu estou passando por uma dificuldade, se eu estou passando por uma luta, se eu estou passando por um medo, se eu estou passando por um desemprego, se eu estou passando por uma doença, eu fico o quê? Atribulado. Eu fico não, né? As pessoas ficam atribuladas. A tendência é você ficar atribulado, a pessoa ficar atribulada. Por quê? Porque esse é um sentimento que independe de você. Esse sentimento, ele vem, é como se você estivesse, vem sobre você, vem sobre a sua vida, vem aquela força contrária, vem aquele sentimento ruim, e aí você fala assim, meu Deus, eu estou atribulado, eu estou angustiado, eu estou me sentindo acuado, o que eu faço? Da onde sairá a cura? Da onde sairá o recurso? Da onde eu vou tirar o dinheiro para pagar a minha casa? Da onde eu vou pagar minhas contas? Da onde, para que médico que eu vou agora? Se eu para Covid está, sabe, atribulado é isso, é você não dormir por um problema externo, e tudo isso, atribulado é isso, perplexo também, eu estou perplexo, eu vi alguma coisa, eu fui impactado negativamente, eu falo, meu Deus, estou perplexo, tudo isso são sentimentos externos, que os meus olhos, os seus olhos veem. Perseguido, né? Eu estou sendo perseguido, alguém está te perseguindo, você está vendo que isso está acontecendo, derrubado, alguém que te derruba, alguém que sabe, não é fiel com você, alguém que você ajudou, alguém que você fez tudo por essas pessoas, e elas ainda são capazes de te derrubar, sabe, de até passar por cima. Então são sentimentos externos. Então o apóstolo, mas olha o inverso, quando ele usa aqui, ele diz que atribulado sim, angustiado não, perplexo sim, desanimado não, perseguido sim, abandonado não, derrubado sim, mas destruído não. Meu Deus, olha que diferença. Qual é a diferença então, pastor? A diferença é que o que vem de fora é um sentimento externo contra um sentimento interno. Aleluia, um sentimento interno que o Senhor gera, porque o angustiado é um sentimento interno, sabe, o que destrói não é o que vai te destruir, o que pode nos destruir, não é aquilo que vem de fora, não é as coisas que vêm dos outros, que vêm sobre você, mas aquilo que gera em você, e ele está dizendo assim, interiormente nada me abala, aleluia, interiormente nada me destrói. Eu não estou angustiado, eu vou dormir tranquilo, eu não vou me desanimar, amanhã eu vou levantar e vou tentar de novo, eu não estou abandonado, eu não estou sozinho, o Senhor está comigo, eu não estou destruído, eu fui derrubado, mas eu não estou destruído, eu vou me levantar de novo, e Deus vai fazer de novo. Você pode dar um glória a Deus aí? O apóstolo Paulo está dizendo isso, eu passei por tudo isso, tudo de ruim que podia de fora vir sobre mim veio, mas o Senhor em tudo me sustentou. Oh glória, aleluia, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. E aí no verso 10 ele diz assim, levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Meu irmão, não tem como Jesus se manifestar se você não morrer. Se não morrer o seu pecado, se a tua carnalidade, se a tua fraqueza, se a tua falta de fidelidade, se a tua falta, sabe, de honra, se isso tudo não morrer, que isso é carnal, Jesus não vai poder ressuscitar, não vai poder nascer em você. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, eu morri para mim. Ele chega a dizer lá na carta aos Romanos, se não me falha a memória, ele diz assim, para mim morrer é Cristo e viver é lucro. Sabe, irmãos, para viver uma vida com Deus, recebendo as coisas de Deus, você precisa matar a tua carne. A gente adorou aqui, né? O Ministério de Louvor adorou isso aqui. Eu quero matar minha carne, fazer a vontade do doce Espírito. Sabe, isso é muito forte, porque nós não vivemos, verso 11, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Sabe, nós temos que morrer
para Cristo, para que Ele viva em nós, de modo que em nós opera a morte e em vocês a vida. Ele está dizendo assim, que é esse poder de Deus que transforma a morte em vida, aquilo que era para a morte, Ele gera vida. Então, é essa vida que é gerada na sua saúde, no seu cotidiano, no seu homem interior. Talvez hoje, você que está me assistindo aí, algumas pessoas que ainda não aceitaram Jesus, não é aceitar no sentido assim de, vou aceitar, não é esse jargão, não, meu irmão. Eu estou falando aqui, eu estou falando a coragem de você dizer, eu quero que Deus mude a minha história. Eu quero entregar a minha vida para Jesus, não no sentido de ser um escravo, mas de ser livre agora, porque escravo é quando você não tem Jesus, escravo é quando você está lutando na carne, aí você é um escravo, e tem muita gente que não entendeu isso ainda, já entregou para Jesus a vida, mas continua sendo escravo, porque não mudou a mente. O apóstolo Paulo está dizendo assim comigo, não, eu sei quem eu sou, eu sei o que Deus tem feito na minha vida. Pode vir tribulação, pode vir perseguição, pode vir angústia, pode vir Covid, pode vir o inferno, pode vir Satanás, pode vir quem for, eu sei em quem eu creio. Essa é a diferença, meu irmão, essa é a diferença. Mas ele continua aqui, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei e por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com Ele, com vocês. Por tudo isso e para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando, se torne abundante, as ações de graças por meio de muito, para a glória de Deus. Ele está dizendo assim, é necessário, como oferta que a gente falou aqui, essa oferta voluntária que você já vai mandar, o seu dízimo que você manda, que é uma primícia, que é uma semente, a gente usa, né, hoje no reino, a gente usa essa linguagem, que é uma linguagem da semente, é do princípio, né? Então ele está dizendo assim, se você não semear, você não colhe, isso é uma grande realidade, e ele está dizendo assim, a morte precisa, para a vida nascer, precisa a morte. Você só nasce de novo em Cristo Jesus se você morrer. Jesus chamou Nicodemos, Nicodemos foi procurar Jesus, não foi nem Jesus que chamou Nicodemos, e Nicodemos, um grande judeu, estudioso da lei, ele diz assim, mestre, eu sei que o senhor vem da parte de Cristo, está lá em Lucas, e ele diz assim, mas como que eu posso nascer de novo, sendo já velho? Ele fala assim, Nicodemos, deixa eu te falar uma coisa, você precisa, aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é do Espírito. Não te admire de eu te dizer, importa que você nasça de novo. Então o que ele está dizendo? Que é necessário morrer. Você precisa nascer do Espírito. Você nasceu da carne, mas precisa nascer do Espírito. Para entender as coisas de Deus precisa ser espiritual. Precisa ser espiritual, irmão. Por isso não desanimamos. Olha só, aí ele chega no final. Ele diz assim, diante de tudo isso, diante de tudo aquilo que Deus já fez, que Ele me chamou pela misericórdia, que eu fui perseguido, que eu fui caluniado, que eu fiz isso, que eu fui preso, porque em Roma, Paulo já tinha sofrido várias cadeias, Paulo já tinha sido perseguido, Paulo que era um perseguidor lá, mas que se converteu, entregou a tua vida, agora ele é um homem cheio de Deus, Paulo que já é uma pessoa que, o maior de todos os evangelistas, o que mais fundou igrejas, o evangelista que mais fundou igreja. Hoje a gente vê na igreja, aí o pessoal fala, eu sou evangelista, não ganha nenhuma alma para Jesus até hoje, mas quer ser evangelista, a gente dá um péssimo testemunho para as pessoas. Não estou falando daqui da nossa igreja não, que aqui graças a Deus não tem isso, mas irmão, Paulo, ele fundou as maiores igrejas, evangelista, ele fundou todas as igrejas, essas igrejas que ele fundou, todas elas estão na Bíblia. Para onde vai ficar? Aqui a gente agora está aumentando essa igreja aqui, estamos fazendo uma obra tremenda aqui, essa obra fala delas mesmo, não fala de mim, não fala do nosso grupo aqui, não, ela fala dela mesmo,
mas as pessoas sabem, aí fora as pessoas veem o que a gente faz aqui, e é isso que é importante, meu irmão. Por isso é que eu não me desanimo, porque ele está dizendo o quê? Ele está dizendo assim, motivo para desanimar eu tenho muito, mas eu não desanimo, que eu não faço para homem, eu não faço para mim, mas eu faço para Deus. Por isso que a minha vida é uma vida de sacrifício, mas que eu rompo de fé em fé, que eu vivo de fé em fé, que eu venço dia após dia, eu não desanimo, pelo contrário, mesmo que o meu homem exterior se desgaste, mesmo que a angústia vem, mesmo que a tristeza, angústia não, mesmo que a tribulação vem, que a perplexidade vem, que a perseguição venha, que as quedas venham, que as calúnias venham, mesmo que tudo isso venha e afete o homem externo, ele diz assim, o nosso exterior se desgasta, mas no interior se renova dia após dia. Aleluia, no espírito você se renova dia após dia. Tu está com medo hoje, está angustiado hoje, não fique assim, se renove no espírito. Deixa o homem exterior, deixa o abalo, é só no homem exterior, meu irmão. No espírito, está forte. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, na carne tudo vai vir, mas não vai me parar, porque no espírito o homem interior o homem interior, ele está preservado. Mas ele não finaliza, eu quero finalizar, mas ele continua, e aí no verso 17 e 18, ele diz assim, porque a nossa leve, meu irmão, você fala, Paulo fala leve, momentânea tribulação, o homem que foi preso várias vezes, foi chicoteado, foi perseguido, foi caluniado, foi preso várias vezes, um camarada que fazia a obra de Deus com afinco e só sofrendo, não tinha um dia que Paulo não sofria, e ele diz assim, é uma leve e momentânea tribulação, produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda a comparação. O que ele está falando? Ele está falando exatamente da eternidade, ele está falando que isso aqui, meu irmão, sabe, quanto mais você quiser viver bem na terra, você não será digno do céu. E eu tenho convicção disso, quanto mais você quiser ser abastado, ser feliz, ter muita coisa, ser alegre, ser um abobalhado aqui na terra, menos você será digno do reino dos céus. Quem é digno do reino dos céus é quem passa e sofre perseguições e tribulações aqui, e eu sei o que eu estou falando, eu sei que os meus colegas passam isso, eu sei que muitos irmãos da nossa igreja passam isso, mas eu quero dizer para vocês, esse é o caminho da cruz, esse é o caminho da virtude, esse é o caminho da glória. Nós temos que ser felizes? Sim, não estou dizendo que você tem que ser infeliz, mas a gente tem que entender que essas dificuldades na carne, elas vêm, e tem que vir, porque se você estiver agradando todo mundo, meu irmão, com certeza você não está agradando Deus. Sabe, o apóstolo Paulo está dizendo isso, ele diz assim, olha, isso é um momento, porque ele está falando de um temporal, de uma vida temporal na terra, ele está falando de uma leve e momentânea tribulação, mas produz em mim um eterno, a eternidade, um peso da glória, que está acima de toda a comparação. Você sabe, eu quero fazer um adendo aqui rapidamente, a respeito da coroa de louro, né? A coroa de louro, ela foi criada lá no Império Romano, e aquela coroa, ela tem a ver com um pouco da mitologia, eu não quero entrar nisso aqui, mas a verdade é que no início, quem era digno daquela coroa, que era uma grande honraria, eram os grandes generais, todos os generais romanos, que vinham de grandes vitórias, batalhas, né, que o Império Romano era um império de conquistadores. Então o Império Romano, ele entrava, né, ele para expandir o seu império, ele entrava em países e dominava aquilo tudo. Então os grandes generais, né, Júlio César, por exemplo, grande general, Tito e vários outros, eles tinham quando eles tinham essas grandes vitórias, quando eles chegavam em Roma, eles faziam uma grande celebração, e no início eles ganhavam uma coroa de louro, depois passou
a essas coroas, tipo de louro, mas de ouro que eles ganhavam. Por quê? Porque exatamente ele está falando isso aqui de Roma, ele está dizendo que essa coroa, e lá em Apocalipse vai falar disso, que essa breve e momentânea, que só é digno de coroa, meu irmão, quem sofre, só é digno da coroa, de ter essa celebração, quem teve vitórias que outras pessoas não teriam, quem lutou, quem teve adversário difícil e combateu na adversidade. Quem combate na adversidade, sim, esse tem o direito, tem a honra da coroa. Amém? Está recebendo aí? E para finalizar, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, na medida que você não olha para as coisas que se vê, mas para as que se não vê. Como é que você pode olhar para as que se não vê? Porque as coisas que se veem, elas são temporais, mas as que não se veem são eternas. Que coisa fantástica para finalizar essa palavra. Às vezes, irmão, a gente você fica um pouco angustiado, porque você está falando assim, puxa vida, eu estou querendo isso, eu não consigo. Sabe por que você se angustia? Porque você não está tendo aquilo, porque você está vendo aquilo. E se você não tem, é porque você viu. Quando você não vê, você fica tranquilo. Por isso que ele está dizendo, o peso da glória da eternidade, elas estão nas coisas que você não vê. Porque as coisas que não vê, elas são eternas, e essas coisas que você não vê, são aquilo que você recebe, mas você não bota o seu desgaste para ter, você não se desgasta para ter aquilo que você não vê. Você já viu aí uma angústia, sabe, que isso traz no nosso coração. Você tem um carro, por exemplo, você quer uma roupa bonita, os jovens aí, por exemplo, então lançou lá um carro, lançou uma roupa lá, não sei quem lançou uma roupa bonita lá, aí você viu, meu Deus, ali tu já começa a ficar angustiado, e ali você já quer o carro, você já quer aquela roupa. Por quê? Porque elas são temporais, aí você viu, aí você não tem, aquilo começa a te trazer dificuldade, mas quando aquilo não existe, quando você não vê, aquilo não te faz mal. Meu irmão, quero te falar uma coisa, para finalizar aqui, foque naquilo que você não está vendo, porque isso sim é verdadeiro e eterno, porque as coisas que não se veem, as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Que o Senhor te abençoe, e que essa vida que Paulo teve, que você possa ter. Fique tranquilo nesse tempo, fique em paz no seu coração, não deixe que a tribulação, que esse problema aí de doença, de isolamento, nada disso, meu irmão, isso é momentâneo, Deus está trabalhando em seu favor, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu quero te convidar ainda para a gente fazer uma adoração, e depois dessa